Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Professor Davi da área para a gente praticar. Essa é a aula de número 2, né, professor? Isso, aula de número 2 sobre números racionais e irracionais. É uma aula só de exercícios que é para a gente fixar o conteúdo. Tá legal? Bom, card aqui em cima, caso você não tenha visto a aula de número 1, tá? Começa por lá, começa na aula de número 1, tá bom? Que aqui eu já estou supondo que você já sabe o que é um número racional, o que não é, né, professor? Isso e coisa e tal, tá? Vamos lá. Classifique em racional ou irracional cada número seguinte. Vamos por etapas. Letra A. O que nós temos aqui na letra A? 0,7771. Professor Davi, cara, se repete, né? É uma dízima periódica. É sim. É racional? Com certeza que é racional. Letra B. 4,12. E esse 12 vai continuar se repetindo. Vai. É racional? Com certeza. Então, dízimas periódicas, né? Infinitas casas decimais que se repetem, são números racionais. Letra C. Tem alguma coisa periódica ali? Não, professor. Infinitos números, né? Mas nenhum se repete. Não. É um número irracional. Sim. Professor Davi, cara, eu tava com medo à toa, né? Pô. Ó, 0,1465, 3 pontinhos. Deixa eu botar os 3 pontinhos que eu esqueci. 3 pontinhos. Isso aí vai se repetindo, né, professor? Isso. Também é irracional. Tem nada periódico aí. Infinitas casas decimais, não periódicas, número irracional. O número 8. Professor, o número 8 é o número inteiro, né, cara? Todos os números inteiros são racionais. Sim, racional. Número 0. Davizinho, cara, o 0 é um número racional, porque é um número inteiro também, né? Sim. Racional. Tá legal. O 0,3. Professor, o 0,3 é quando eu pego 3 e divido por 10. Sim. Pego um número inteiro e divido por outro. Sim. Com certeza é um número racional? Sim, claro. Tá? E aqui, o 0,473 é a mesma coisa que pegar 473 e dividir por 1000, né, pessoal? 1, 2, 3 casas. Sim. É um número racional? É um número racional. Tá bom? Vamos nessa. 2. Uma pergunta que os alunos sempre me fazem em sala. Professor, e se essa divisão fosse um pouquinho maior, fosse um bocadinho maior, 0,4736258, mas sem os 3 pontinhos, ou seja, não é infinitas casas decimais, né? São finitas, isso. Vai ser racional? Vai. Tá? Para ser irracional, tem que ter os 3 pontinhos, né? Isso, cara, são infinitas casas decimais não periódicas. Tá legal? Vamos lá. Determine as raízes apenas quando são números naturais. Bem facinho. Tenho certeza que todos vocês sabem que a raiz de 4 é 2, né, professor? Isso, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz de 1 é 1 mesmo, professor. 1 vezes 1 é 1. Tá. Agora, a raiz de 2, raiz de 3 e a raiz de 8 não são exatas, né, professor? Isso. Aqui a gente não tem quadrados perfeitos. A raiz de 2, até mostrei na aula de número 1, não foi? Raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é irracional, raiz de 8 é irracional. Não existem dois números que quando eu multiplico dê 8, né, professor? Não, eu acho aproximadamente 8, mas muito próximo, professor, bem próximo mesmo, sim, mas não exatamente 8, tá legal? Mas 9 sim. E aqui, professor, é para determinar apenas quando são números naturais. Isso, tá? Então aqui sim, né? Tá legal? A raiz de 9 é 3, certinho, tá bom? Vamos lá, responda ainda nessa mesma questão. Quais dos números acima são racionais? Vamos lá, racionais então, a gente tem aqui, olha, a raiz de 4, que é 2, a raiz de 1 e a raiz de 9. Raiz de 4, a raiz de 1 e a raiz de 9. Quais dos números acima são irracionais? Bom, esses 3 aí, professor, a raiz de 2 é irracional, a raiz de 3 também e a raiz de 8 também. Foi que foi? Aqui eu vou sair, vocês printam, tá? Eu vou precisar completar ainda 3.
Sejam as seguintes afirmações. Então, a gente tem aqui 3 afirmações. Afirmação de número 1. Raiz de 36. Raiz de 36 é 6, professor. 6 vezes 6 é 36. É um número racional? Sim. Raiz de 36 é um número racional. E esse número aqui, raiz de 15, é um número irracional? É sim, professor. Irracional, com certeza, pessoal. Pi é um número racional? Tavezinho, cara, você falou disso na aula 1, né? O pi é irracional. São infinitas casas decimais e acaba nunca, professor. Isso, não periódicas, tá? Aí eu vou botar aqui só para marcar a verdadeira, tá? E botar mais algumas questões. Vai lá, printa aí. Pronto, pessoal, vem para cá então. A gente vai finalizar aqui, ó. Tá? Então, o 3 a gente já tinha lido, né? A gente já viu que esse cara aqui disse a verdade, né? Raiz de 36 é racional, raiz de 15 é irracional, mas π não. Π não é racional, π é irracional. Então, a 3 está incorreta. São verdadeiras as afirmações 1 e 2. Marca aqui, letra B de Brasil. 4. João dividiu 35 por 4. Então, ele foi ali, fez 35 dividido por 4 e encontrou 8,75. Beleza. Seus amigos afirmaram. Vamos lá. Maria disse o seguinte. 8,75 é um número inteiro. Juliana falou que 35 dividido por 4 é um número racional. Marcos disse que 8,75 não é um número racional. Qual amigo está correto? Só tem um correto, né, pessoal? Só. Tá, vizinho, cara, é Juliana, né? Não é, porque 8,75 não é inteiro, né, pessoal? Não, é racional. Juliana disse que é um número racional. Ela tá certa, tá? 35 quartos ou 8,75 é um número racional. E Marcos, deixa eu botar logo aqui, Juliana. E Marcos viajou na maionese, ele disse que não é um número racional. É o contrário, né? Ele é um número racional, tá? Questão de número 5, marque a alternativa correta. Todo número inteiro é irracional? Calma aí, professor. Todo inteiro? Peraí, todo inteiro é racional, professor. Mas é irracional? Não, pessoal, claro que não. Não inventa nada, pelo amor de Deus. Se fosse, eu já teria falado isso desde a aula de número 1. Tá legal? Não, né, professor? Não. Todo número inteiro é racional. E quem não é racional é irracional. Perfeito, professor. Agora foi. Isso. Então aqui é falso. B. Todo número racional é inteiro? Não, professor, é o contrário, né, velho? Aqui você tem o seguinte, ó. Aqui você tem o conjunto dos números naturais, beleza? Pronto. Aí, depois vem o conjunto dos números inteiros. Tá legal. Aí, depois do conjunto dos números... Tá horrível essa figura. Não repara na figura, não. Aí, depois você vem aqui, ó, o conjunto dos números racionais. Tá legal? Na aula de número 1, se eu não me engano, que eu tô gravando em sequência... Se eu não me engano, eu até... Não, eu falei. Desse aqui eu falei. Se eu não me engano, eu não falei, foi do... I é representação. Então, ó, a representação dos naturais é N, dos inteiros é Z, do que de consciente, né, professor? Isso. Do que são os racionais e os irracionais. E de irracional, tá? Então, o conjunto dos números irracionais. Ele não faz parte desse conjunto, não, né, professor? Não, cara. Tá um conjunto diferente. Não nessa playlist, mas em aulas futuras, aí vocês vão ver que tem um conjunto que pega os racionais e os irracionais. Aí tem um conjunto grandão, professor, que pega todo mundo. É chamado de conjunto dos números reais, tá? Bom, a letra C é a resposta certa, né? Todo número inteiro é racional? Sim. Aí os números reais é o R, né, professor? Isso. Vamos lá. Então, todo número inteiro é racional? É sim, com certeza, professor. Toda dízima periódica é racional. Irracional não, né, professor? Irracional não. Tá legal? Vê se vocês querem printar essa última tela, moçada. Que eu volto pra cá apenas para pedir um like no vídeo. Pedir para você se inscrever no canal se você tiver gostado da aula, tá legal? Mandar lá no grupo da turma se você acha que essa aula pode ajudar teus colegas também, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.